É, devo começar dizendo que esse vídeo vai ser um pouco mais pesado que os outros. Tanto é que eu já tô até em um jogo diferente. Mas enfim, quer dizer que esse tópico vai abranger algumas coisas mais pesadas, envolvendo depressão, é, talvez, talvez suicídio também, e outras coisas bem pesadas. Se você não se sentir confortável com esses tópicos, ou caso você esteja também não muito bem, eu recomendo você não ver o vídeo. Se você tiver em uma crise, ou se você só não estiver bem, você pode sempre ligar para o... deixa eu ver qual é o número aqui. Lembrei. Sempre pode ligar para o número 188 para falar com o Centro de Valorização à Vida. Que aí você pode falar com um voluntário para desabafar. É sempre gratuito as ligações, 24 horas, 7 dias por semana. E você pode tanto ligar quanto falar por chat. É gratuito. E caso você esteja em uma situação realmente de crise, de realmente estar prestes a atentar contra sua própria vida, você pode também ligar para pro SAMU, né, atendimento médico, que é pelo número 192. Também é uma ligação gratuita, que eles vão te dar suporte. E outra coisa, esse vídeo é realmente um desabafo, não é um guia, nem um vídeo de conselhos. É apenas eu desabafando sobre várias coisas da minha vida. Espero que você esteja bem. Lembrando que eu recomendo não ver esse vídeo se você não esteja já muito bem, porque aqui eu não vou falar de conselhos de vida ou algum tipo de coaching. Vai ser algo mais... Vai ser mais eu desabafando sobre umas coisas da vida. E quem sabe até provocando umas reflexões. Enfim. É mais isso mesmo. Que eu tenho que dar aviso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é só isso mesmo. E agora, se você ainda estiver aqui, se realmente quer ver o vídeo, lembrando, só ver se você estiver bem. Aí, enfim, se você estiver bem e estiver confortável em ver um vídeo que envolva temas de depressão, desabafo e outras coisinhas, então, só siga no vídeo. E aí, gente, tudo bem? Céfico aqui. E hoje eu estarei desabafando sobre algumas coisas bem mais pesadas, melhor dizendo. Que eu tô... Eles vão saltar algumas coisas. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Então, eu vou desabafar sobre algumas coisas mais completas. Não mais completas, mas mais pesadas agora. Envolvendo minha depressão e como eu estou vivendo. Que nem como o título do vídeo, eu tô meio que sendo forçado a viver. Eu vou estar também um jogo mais diferente aqui. Vocês podem ver que isso aqui não é Kazootsu não. Mesmo que o meu bichinho seja um experimento. Ó. Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é Garry's Mod. Na verdade é um jogo na Steam. Bem legal. É pago, mas eu consegui pegar uma conta antiga minha que tinha esse jogo instalado.
Aí eu decidi jogar um pouco. Provavelmente nos meus próximos vídeos eu vou voltar a jogar Kazuo Tsunomi. Tô aqui mais pela nostalgia. Também porque é mais fácil eu me concentrar nos meus pensamentos aqui, ó. Porque é bem mais calmo aqui. Sério, eu vou dar até um tour aqui. Pra que eu não consigo pegar essa câmera, mas enfim. É bem mais calmo aqui, ó. Porque é um jogo sandbox. Então você pode só jogar sozinho. Abre! Não abre. Enfim, é um jogo bem... Ai meu Deus, me perdi de novo. É um jogo bem mais de boas. Então vamos lá, né? Vamos retomar aqui a tese do vídeo. Exatamente o porquê eu estou sendo forçado a viver. Deixa eu pegar minha câmera. Com licença. Lembrando, você pode ver esse vídeo só ouvindo. Quer dizer, você pode só ouvir o vídeo, porque não vai ter nada aqui na tela direito. Só vai ser mais o meu bonequinho aqui, ó, só se mexendo por aí. Isso aqui é mais só para eu me distrair mesmo. Enfim. Então vamos lá. É bom eu começar a dar um contexto melhor. Que agora eu vou falar um pouco mais sobre minha depressão. Porque, pra quem não sabe, eu tenho realmente depressão. Eu não tenho um diagnóstico. Bem, acho que eu tenho, mas eu nunca pedi. Como posso dizer? Bem, mas... Assim, eu não recebi meio que um diagnóstico direto. Eu não só perguntei pro meu médico se... eu tenho depressão, e ele respondeu sim. Eu não realmente perguntei diretamente, melhor dizendo. Mas, considerando todos os fatores, eu diria que realmente, eu basicamente já tenho um diagnóstico de depressão. Não sei que tipo exatamente. É algo meio como se fosse uma depressão mais permanente. Não permanente, né? Mas uma depressão que demora anos, sabe? Algo que nem distimia. Ou... Não sei. Eu não sei muito bem de termos médicos. Para que essa cadeira aqui não tá tão boa. Vamos pra cá. Deixar aqui a cadeira. Pronto. Tava mexendo aqui a cadeira no jogo. Enfim. Então, eu vou ter que dar uma volta aqui no tempo para eu explicar melhor como eu cheguei a esse estado agora. Vamos tentar imaginar essa seguinte situação. Imagina uma pessoa, né? Podemos dizer, sei lá, um experimento de Kazuo Tsunomi, mais fácil, já que mais fácil de imaginar. Ele tá de boa, vivendo casualmente, sem trocadilhos. Ele tá vivendo normalmente. Sabe, um experimento muito feliz. Andando por aí. Sabe, é só um experimento normal, vivendo sua vida muito feliz, muito falante. Como se tivesse nada a perder. Pode-se dizer que é até mesmo uma pessoa bem extrovertida, que fala com todo mundo, tem muitos amigos, que gosta de desenhar bastante. Mas que um belo dia, bem, não um belo dia, mas que certo dia ele recebeu, bem, ele não diretamente recebeu um convite, né, mas ele foi direcionado a fazer uma pequena viagem, podemos dizer assim, para conhecer uma
pessoa que ele gostava muito. Pode ser até mesmo uma pessoa muito importante. Pode-se dizer até mesmo um ídolo de vida. Vamos dizer que o ídolo desse experimento fosse. Deixa eu pensar em alguém bem importante. Um ídolo bem comum, vamos dizer. Sei lá, Jesus. Jesus Cristo. Deus do cristianismo. Eu não estou dizendo que foi realmente o ídolo foi um Deus. Só estou usando de exemplo. Não foi Jesus não, enfim. Só estou usando esse ídolo porque é uma pessoa que, bem, muita gente se inspira em Jesus, não é? Enfim. Então vamos dizer que esse experimento tinha esse ídolo, Jesus Cristo, ele adorava muito, se inspirava até nele. Lembrando que na realidade não foi Deus, tá? Não foi nenhum Deus ou divindade. Só estou usando de exemplo. Então ele teve uma. Então ele foi falar com o ídolo dele. Olha só que incrível, uma pessoa que esse experimento gostava muito, que até se inspirava, pode-se dizer assim. Bem, na verdade realmente se inspirava. E iria conhecer cara a cara e ficar um tempinho com essa pessoa tão especial. Vixe. Pera aí, eu já volto. Meus pais chegaram. Um momento. Ai, meu Deus. Oi, oi, oi. Oi. Oi, 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 oi. Alô, alô. Voltei. Se passou um tempinho. Esse corte aqui agora. Depois. Ai, meu Deus, me confundi todo, mas que agora eu recomecei o vídeo. Não recomecei nada, só tô continuando, né? Porque passou algumas horas desde daquela parte até essa parte. Enfim, agora eu tô em um lugar mais confortável. E tô sozinho em casa. Como eu estava dizendo, era. Esqueci qual era a situação. Mas enfim. Do que eu lembro. Lembrei. Então, né, imagina que esse experimento encontrou o seu ídolo muito bom, né? Quem não gostaria de encontrar o seu ídolo e falar com ele pessoalmente. Mas nesse passeio, a pessoa descobriu que o seu ídolo na verdade não era uma pessoa tão boa assim. É como se você, acho que se fosse botar em uma questão de peso, acho que seria como você descobrisse que seu Deus fosse na verdade uma pessoa muito ruim e que basicamente não liga nada pra você. Claro que, repetindo, não foi realmente com Deus, nem uma divindade assim. Foi com uma pessoa real. Quer dizer, não que Deus não seja real, né? Mas, enfim, acho que você entendeu. Aí depois desse momento, esse experimento voltou pra casa, né? Mas aí não voltou bem. Algo tinha mudado nele. E ele nem tinha percebido. Mas basicamente toda a personalidade desse experimento tinha mudado. Ele tinha se tornado realmente o seu ídolo. Sua personalidade estava igual a da pessoa que ele gostava tanto. Mas que ele descobriu que na verdade é uma pessoa muito ruim. E ele basicamente tinha se tornado a pessoa que ele mais temia de se tornar. Ironicamente. E esse experimento adotou
essa personalidade por um bom tempo, acho que foi uns meses. Mas em um certo dia, uma pessoa que ele conhecia bem, sabe, podemos dizer um amigo, percebeu que a personalidade desse experimento tinha mudado muito e veio falar com ele e disse algo como: "Ei, você tá tá agindo igualzinho ao seu ídolo, não é?" Foi nesse momento que deu um estalo na cabeça desse experimento. Peraí, deixa eu arrumar essa cadeira aqui. Momento. Pronto. Então foi nesse momento que deu um estalo na cabeça do experimento. Ele percebeu que ele tinha se tornado a pessoa que ele mais temia se tornar. Que ele tinha vangloriado por tanto tempo, mas que na verdade era uma pessoa muito má. E nesse momento foi, eu diria que foi a chave de virada para a depressão. Foi como se foi como se eu tivesse de repente, bem, na verdade, como se esse experimento tivesse de repente caído em um buraco que nem ele mesmo tinha visto. E foi muito rápido. Muito. E desde então só foi piorando. Eu me lembro que nesses primeiros dias, depois que eu percebi o que eu tinha me tornado, eu tinha ficado realmente muito triste. Acho que não foi nem nos primeiros dias, foi nos primeiros meses. Foi horrível. Eu basicamente estava muito triste. Triste com tudo. Mas aí, claro, os meus pais perceberam que eu realmente não estava muito bem, tinha algo estranho. Então eu comecei a ter consultas com psicólogos. Comecei até a tomar remédio também, antidepressivos. E até eu podia dizer que as coisas estavam melhorando. Afinal eu estava tomando remédio, estava me consultando com médicos. Então era para dar certo. Mas não deu tão certo assim. Na teoria era para eu já estar bem há pelo menos uns 2 anos atrás. Mas não foi isso que aconteceu. As coisas só não melhoraram. Na verdade, eu não conseguia realmente falar direito com ninguém. Eu não conseguia mais me expressar como antes. Eu acho que eu nem conseguia realmente sentir direito, melhor dizendo. Talvez seja mais por causa dos remédios. Porque antidepressivo funciona assim, ele meio que te deixa um pouco anestesiado das suas emoções, para você não sentir nenhuma emoção forte e causar danos a si mesmo. Mas com isso ele ia melhorar o humor em geral. Mas não foi isso que aconteceu comigo.
só continuou muito ruim. Os remédios só continuaram a. Quero dizer, os remédios só serviam pra eu não sentir mais nada. O problema é que não sentir nada é tão ruim quanto. Eu diria que na verdade é pior do que se sentir triste. Porque, pelo menos quando eu não sinto nada, é como realmente um vazio. Mas não é um vazio de se sentir neutro, sabe? Porque tem uma emoção neutra, né? Que é quando você se sente sério, não é uma. Você não se sente nem feliz nem triste. Você só fica sério. Mas aí até tudo bem. O problema é que se sentir vazio não é que nem se sentir sério ou sem emoções, realmente. É como se faltasse alguma coisa. Como. Não sei dizer. Mas é que nem. Que nem se sentir como se realmente faltasse algo crucial para viver. Não é um sentimento bom. É muito ruim, na verdade. Então, os remédios realmente não funcionavam direito. Mas claro, como eu não conseguia falar nada, eu só dizia que tava ok. Afinal, já ouvi relatos de que depressão realmente demora para tratar. Algumas só realmente demoram alguns anos. E parece que esse remédio que eu tomo ele demora até uma questão de muitos meses para funcionar. Até mesmo anos. Então eu só aceitei e disse para mim mesmo que era uma questão de tempo. Mas realmente não era uma questão de tempo. Então continuou, né? As minhas consultas com psicólogos bastante não ajudavam em nada. Porque eu não conseguia falar nada, realmente eu estava sentindo. Não sei exatamente o porquê. Mesmo que fosse o trabalho dele ouvir qualquer coisa que estava na sua mente. Eu nunca realmente me sentia aberto. Talvez um medo de julgamento. Mesmo que eu saiba que eles não iriam julgar. Mesmo assim eu não me sentia aberto. E mesmo que eu realmente quisesse falar, quando eu estava motivado a mudar as coisas, as palavras só não saíam da minha boca, elas só ficavam para dentro. Então, bastante minhas consultas com psicólogos nunca realmente funcionavam. Pelo menos não comigo, é claro. Caso outras pessoas devem funcionar. Então, dá pra ver que a situação já não estava tão boa, não é? As consultas bastante não davam certo. Os remédios também serviam mais para piorar a situação. Estranhamente as coisas até que estavam bem. Não pode dizer que as coisas estavam boas. Nem más, realmente. Pode-se dizer que elas estavam meio estagnadas, sabe? Se fosse imaginar o nível de felicidade como um gráfico de 2 dimensões, x e y, acho que a minha felicidade naquele momento, ou só o meu nível de saúde mental em geral, estava bem reto, assim. Não estava descendo, não estava subindo. Só estava reto.
tava apenas segurando, sabe? Sobrevivendo. Acho que é uma palavra melhor. Mas podia ser que eu estava sobrevivendo. Sobrevivendo ok, né? Podia ser pior, podia ser bom. Mas eu tava vivo. Mas quando você fica realmente sem sentir felicidade por tanto tempo, viver por tanto tempo no vazio, a sua mente realmente não reage muito bem com isso. As coisas começaram a lentamente piorar, passo por passo. Consultas não estavam funcionando, nem remédios. Os meus pensamentos ainda ficavam, mesmo que eu achasse que eu já tinha superado. Por algum motivo, é como se tivesse alguma coisa faltando no meu cérebro. Não sei exatamente explicar o porquê, até hoje. Como se, sabe, meu cérebro tivesse recebido uma pancada permanente, uma marca, que nem mesmo se removesse as memórias, as coisas iriam mudar. Não é realmente algo físico, eu acho. Meu cérebro não foi realmente danificado, não recebi nenhuma paulada, tiro na cabeça, nada. Mas parece que ele só não funciona mais como antes. Se nem tratamento químico, né, por meio de remédio, nem tratamento social, enfim, se nem terapia ou remédio funciona, o que mais ia funcionar? Então as coisas foram decaindo. As coisas só pioravam. Aí foi piorando. Lentamente ia piorando. De vez em quando eu chorava. Outras vezes eu nem conseguia chorar por causa dos meus remédios. Que aí só piorava ainda mais minha situação. E só piorava. Eu ficava cada vez mais lento, queria ficar cada vez mais dentro de casa. Aí, certo dia, assim, desde quando eu voltei daquela situação, né, naquele passeio, desde o ponto de virada, eu prometi a mim mesmo que eu não deixaria ninguém sofrer tanto quanto eu sofri. Porque eu sei o que é sofrimento. Eu aprendi na prática o que é realmente um sofrimento. Tem uma grande diferença de você, sabe, ver vídeos, fotos, texto, falando sobre situações traumatizantes, problemáticas em geral, e de você realmente sentir essas situações na pele. Porque a realidade é que as coisas realmente são bem diferentes. Às vezes não, mas cada caso é único, na verdade. Então, eu já tava muito triste, mas eu não podia, pai, eu não ia morrer. De fato, mesmo com mais ou menos um ano, um ano de depressão, eu nunca tinha cometido nada contra mim mesmo. Mesmo que eu quisesse muito, muito mesmo, mas eu nunca fiz nada disso. Porque eu sabia que se eu fizesse, se eu me cortasse, ou até mesmo
me matasse, eu sabia que alguém iria ficar muito triste com isso. Iria sofrer tanto, talvez até mais, do que eu sofri. Eu não quero isso a ninguém. Não mesmo. Já ouvi casos de pessoas que perderam pessoas muito, muito valiosas para ela, principalmente devido a suicídio ou algum outro infortúnio envolvendo depressão. Essas pessoas que presenciaram essa perda muitas vezes caíram mesmo pela depressão. E até algumas até mesmo foi tão forte que elas mesmas se mataram. É como uma doença silenciosa, mas que não tem realmente nenhuma bactéria, vírus. É apenas a mente humana funcionando. Enfim. Então, em um dia, eu fiquei curioso. Eu sabia que eu não iria me matar, que iria me cortar, mas eu não sei porquê. Eu acho que eu tava só fazendo. É que não tem essa palavra em português, eu acho, mas em inglês é chamado de daydreaming. Que é só você ficar, tipo, imaginando, sabe? Pronto, pode ser. Eu tava imaginando cenários na minha cabeça, explorando no meu quarto esses cenários. Então eu decidi ver qual método seria o menos doloroso possível para eu morrer. Eu não vou explicar qual que eu testei, é claro. Mas eu não me machuquei de nenhuma forma, eu só tava explorando, testando as coisas, eu não me machuquei de nenhuma forma. Aí eu percebi que eu acho que eu nunca realmente teria coragem para fazer isso. Afinal, eu tinha prometido a mim mesmo que eu não iria causar nenhuma dor a ninguém nesse mundo. Então pode-se dizer que eu escrevi no meu diário, escrevendo coisas em gerais sobre a depressão que eu tava sentindo e sobre esse fato de que eu tinha escrito que eu tentei cometer suicídio, mas eu não realmente tentei cometer suicídio, eu apenas estava mais explorando os cenários. Provavelmente eu não ia morrer. Mesmo que de alguma forma desse certo aquela tentativa, provavelmente eu só ia ficar um pouco machucado. Ou não. De qualquer forma, eu escrevi no meu diário que eu tinha tentado cometer suicídio. Aí até hoje eu não sei exatamente como isso aconteceu. Mas uma pessoa que gostava muito de mim, pode se dizer um amigo meu. Eu não vou citar nomes, é claro, mas aí provavelmente não deve ser você que tá assistindo, se você for um dos meus amigos. Foi uma outra pessoa. Enfim. E faz tempo, né? Mas de alguma forma essa pessoa abriu meu diário e viu que eu tinha escrevido que eu tinha tentado cometer suicídio. Eu esperava que se alguém fosse intrometido e visse meu diário, que tinha. Se uma pessoa. Acho que se uma pessoa visse que eu
que eu tinha tentado cometer suicídio lendo meu diário, eu achava que as pessoas iriam. Eita, eu tô. Nossa, eu comecei a ouvir umas coisas. Peraí. Eu tô ouvindo uns barulhos de ploc-ploc. Achei essa loucura minha, mas enfim. Eu acho. Deixa eu ver se. Um momento, galera. Tá tudo certo. Eu achava que, sei lá, algum programa tava, sei lá, a outra pessoa tava me ouvindo, assim, tava tentando mandar algum alarme, sei lá. Enfim. Aí eu achava que as pessoas iam reagir, talvez me confortando, talvez pedindo pra gente dar uma volta, quem sabe, sei lá, conversar realmente pessoalmente, assim, sabe? O que seria coisa básica de confortar uma pessoa que tá sofrendo muito. Geralmente quando alguém tá sofrendo muito, o ideal é você dar suporte, assim, sabe? Oferecer conforto, apoio, sabe? Ser como se fosse um ponto de apoio, entende? Mas nesse caso não foi exatamente assim. Claro que eu não culpo a pessoa por como ela reagiu. Se eu adorasse muito a pessoa, se eu amasse muito assim, talvez não amor, né? Mas enfim. Se eu gostasse muito de uma pessoa assim, talvez eu agiria assim, mas enfim. Então, ao invés de essa pessoa me confortar, ao invés de ela ser como um ponto de apoio, ela. Bem, é melhor dizer como eu me senti, né? Eu me senti como se os papéis tivessem se trocado. Então, ao invés de a pessoa ser um ponto de apoio, de oferecer conforto, é como se a pessoa fosse quem estivesse sofrendo e eu que devesse dar o apoio. Me lembro até hoje. Eu me senti muito como se eu não tivesse sido ouvido. Claro que também aquele dia não era para ninguém ver, mas se alguém visse, eu gostaria que a pessoa pelo menos me desse um conforto, um apoio. Mas ao invés disso, a pessoa apenas chorou na minha frente, gritou, como se eu tivesse alguma culpa de eu ser assim. Claro que não foi realmente na maldade. Ela apenas só tava sabendo reagir, mas não tinha pelo menos um jeito melhor de reagir a essas situações. Você já sabe que a pessoa já tá com essas coisas depressivas. Você não devia já estar pronto para essas situações de alguma forma. Sei lá, pelo menos procurar qualquer canto, Google, YouTube, é como falar com pessoas que estão pensando sobre suicídio. Tem muito conteúdo por aí. Mas não, a pessoa só se joga em mim pedindo indiretamente conforto, dizendo para eu não fazer isso de novo, chorando em mim. E eu tendo que confortar a pessoa porque eu não iria me matar, não. Nesse momento, pode-se dizer que ficou mais uma marca no meu cérebro. Porque eu sabia que não importava realmente, não importava a minha depressão, o quanto eu estivesse sofrendo, eu teria que ficar vivo. Porque se apenas a palavra suicídio fez essa pessoa reagir assim, imagina se eu realmente tivesse morrido.
Então como eu disse, eu não culpo a pessoa por reagir assim. Mas seria bom se fosse de um outro jeito. Não queria que fosse assim. Não tinha como só me dar conforto. Ao invés de me usar como se eu fosse realmente um... Não sei, eu me senti como se eu fosse realmente algum tipo de... Como se eu fosse realmente obrigado a ficar com essa pessoa. É claro que ninguém é obrigado a nada, mas... Não sei, eu não me senti bem naquele momento. Parece como se não importasse o que acontecesse, não importasse o quanto eu me ferisse, nem mesmo se eu tivesse uma situação em que realmente a morte é mais válida, eu teria que continuar vivo, não importasse o custo. Como se eu tivesse algum tipo de contrato. Enfim. Então continuou, né? Nesse momento, depois ainda nessa situação as coisas só continuaram a piorar. E sabe qual é o problema? É que a depressão não tem limite. Geralmente o limite da depressão as pessoas imaginam que é apenas o suicídio. Que primeiro a depressão segue o caminho de tristeza, depois falta de ação, depois chega em algo como automutilação e depois suicídio. Mas quando um trauma te impede de fazer essas duas últimas coisas, se machucar ou suicídio, o que resta é apenas um declínio muito grande. Não é bom. Então só fui piorando. Só piorando e piorando. E continuou. E continuou muito. E ainda continua até os dias de hoje. Eu não consigo bastante falar basicamente nada que eu realmente quero com ninguém. Eu não consigo falar com os meus médicos que eu sinto mesmo. Eu já perdi até um pouco as esperanças. Eu não sou uma pessoa de perder a esperança. Geralmente eu gosto até mesmo de ser um pouco otimista com as pessoas próximas de mim. Mas sinceramente está sendo até um pouco difícil de ver esperança. Só queria que acabasse isso, sabe? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero colocar a culpa em ninguém, não foi culpa de ninguém. Eu não quero que você se sinta culpado por estar vendo esse vídeo. Nem sente que você deve algo a mim. Só quero desabafar aqui. Então, 3 anos já se passaram desde que eu peguei depressão, eu acho.
e logo vai completar 4 anos. Até hoje eu tenho vários pensamentos não muito bons, mas apesar disso eu ainda vou continuar vivo, porque eu acho que talvez meu trauma seja tão forte, o valor de eu não querer machucar mais ninguém nesse mundo, de que até mesmo a minha depressão não consegue realmente passar dessa barreira. É como se fosse um objeto um objeto absolutamente imóvel contra uma força imparável. Só que de alguma forma esse objeto imóvel consegue vencer. Não é bom. As coisas até hoje não funcionam. Lentamente estou percebendo que eu tô ficando cada vez mais preguiçoso em geral. Já não é mais como antes, que eu realmente era feliz, que eu ia pros lugares que eu queria. Hoje em dia eu só consigo realmente me sentir ok em casa. Se for pra falar com os meus amigos, eu nunca consigo falar nada profundo. Realmente é sempre algo mais superficial. Muitos amigos eu já perdi também. Simplesmente porque eu não conseguia mais falar. Ou porque. Ou porque as pessoas. Porque esses amigos só realmente conseguia falar com elas se eu fosse pra casa nessas pessoas. Mas eu não me sinto confortável em ir pra nenhum outro canto. É meio difícil, sabe? É como se eu fosse realmente forçado a viver. É claro que eu sei que suicídio não é realmente não é a escolha correta. Que o verdadeiro desejo por trás do suicídio é parar de sentir. Nunca foi de realmente morrer. É apenas parar de sentir essa dor. Mas é difícil quando nenhum dos tratamentos funciona. Você se sente tão, tão preso. Aí você vê que a única alternativa que você realmente tem é a própria morte. Mas você não pode nem se matar, porque você sabe que você iria machucar muitas pessoas no processo e até mesmo matar elas indiretamente. Não é bom. É claro que tem, deve ter outros tratamentos por aí. Tem vários tipos de terapia e alguns outros remédios. Mas eu não consigo nem mais falar direito que eu devia falar com meus médicos ou pessoas realmente perto de mim. Eu apenas consigo falar no meu diário e por, por vídeos. E uma hora eu sei que nem isso eu vou conseguir mais. Vai chegar um momento que eu
não conseguir fazer mais nada. Nada mesmo. E a partir daí eu vou basicamente ter que sobreviver só para não machucar ninguém. Eu já não tenho mais realmente nenhum sentido na minha vida. Esse sentido já se foi há muito tempo. Meu único realmente sentido agora é não machucar ninguém e prevenir que as pessoas caiam nesse mesmo destino que o meu. Só não quero que ninguém sofra que nem eu. É, é meio que isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu devia falar. Talvez, já que você está escutando até aqui, acho de lições. Talvez as minhas lições que eu gostaria de passar para todo mundo, para não cair no mesmo destino que o meu. É, tenha cuidado com as pessoas se você realmente ama com toda a força. Se possível, tenta não ter ídolos. Melhor dizendo, lembre-se que realmente ninguém é perfeito nesse mundo. As pessoas podem, podem ser muito diferentes, sabe? É que nem aquela frase de não julgue o livro pela capa. Por fora, as pessoas podem parecer as melhores pessoas do mundo, mas por dentro elas não são. Não mesmo. É, tenha se arrodeie de pessoas realmente boas mesmo. Tenha cuidado com pessoas que você não conhece direito. Sempre tente buscar ajuda. Mesmo que pra mim não funcionou, ajuda. Com certeza pro resto das pessoas vai funcionar. Tem, tem vários tipos de tratamento. Seja para depressão ou algum outro transtorno, sei lá, TDAH, borderline, Tourette, enfim. Sempre existe tratamento. Mas com certeza um bom primeiro passo é sempre se rodear de boas pessoas. E acho uma outra coisa para evitar de cometer os meus mesmos erros é talvez é, talvez não acho que não seja egoísta, mas também não seja tão altruísta. Sempre é muito importante levar as outras pessoas em consideração, mas se mas se você não sobreviver, você vai machucar muita gente. Então você tem que cuidar de si mesmo.
E é, tenta encontrar algumas atividades para se distrair também. Tem muito momento ruim nessa vida, mas tem como passar por eles se distraindo um pouco. Eu pessoalmente gosto de desenhar e fazer vídeos falando sobre tópicos bem aleatórios. Eu. É, é bom. Mesmo que você não saiba desenhar ou fazer vídeos, só o ato de você se distrair um pouco já melhora. Mesmo que não realmente cure, mas ajuda. E é, não sei se eu tenho outros conselhos. Acho que em geral esses são os principais coisas que você pode fazer para não cair no mesmo destino que o meu. É, acho que é meio que isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Não se preocupem comigo. Tô bem, só chorando um pouco. Eu não vou fazer nada contra mim. Eu vou, sabe, só continuar vivendo, como sempre. Torcer que, sei lá, algum milagre aconteça. Algo aconteça que consiga realmente me mudar. Sei lá, de alguma forma eu consiga falar com os meus médicos e realmente nada tá funcionando. Ou, não sei, intervenção divina. Eu nem acredito em nenhum Deus. Mas enfim. Não se preocupem comigo. Eu tô bem. Eu não vou me atentar contra a minha vida. Nem contra a vida de nenhuma pessoa. Nunca. Só vim aqui pra desabafar um pouco. Quem sabe algumas pessoas podem se relacionar um pouquinho. Mesmo que cada caso seja único. Só queria falar um pouco. E de preferência, se você for uma pessoa que me conhece, tente não falar sobre esse tópico. Nem sozinho comigo ou com outras pessoas. Eu realmente não fico confortável com as pessoas. No momento que a pessoa fala a palavra suicídio ou depressão, se matar, se machucar, eu odeio quando as pessoas elas já imediatamente vão no modo. Tiver o modo apoiador, começar a perguntar se você tá bem, se você quer ajuda, que eu tô aqui, porque isso eu já sei. Eu sempre sei disso. É as mesmas respostas. E também me deixa um pouco desconfortável. Então, se você for falar comigo no futuro, só não cite essas coisas comigo, tá? Eu realmente. Eu não tô bem, mas eu tô vivo. E eu vou continuar assim. É só não falar desse tópico, tá bom? Vamos não falar desse tópico. Eu acho que é isso. Lembrando que isso aqui tudo é um desabafo. Eu não sou nenhum profissional para dar ajuda. Só sou apenas mais uma pessoa azarada.
acho que eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Só se cuidem. Eu espero que o YouTube não tire esse vídeo do ar. Provavelmente ele vai tirar, ou pelo menos vai colocar um aviso aqui embaixo, ou no início do vídeo, dizendo que você não está só. Que é uma das frases mais clichê que eu já ouvi na minha vida. Porque na realidade ela quase não te ajuda. Mas, enfim. Só lembre-se que tem ajuda por aí. Muitas ajudas. Muita gente pode te ajudar agora. Não me ajudaram. Até hoje não me ajudaram, mas sei lá, né? Com certeza com você vai ajudar. Se você estiver passando por alguma coisa assim. Enfim. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam bem. Eu vou ficar por aqui. Não vou. Não vou morrer. Pelo menos não vou. Não. Enfim. Pronto, os próximos vídeos eu vou continuar gravando sobre Kazuma de Não, porque eu gosto muito desse jogo. Só vim aqui no Game Mod porque eu tava curioso. E é isso. Ai, eu desejo o melhor pra você que está assistindo. Pra todos nesse mundo. Lembrando que eu ainda vou continuar vivo. Eu não vou me matar de forma alguma. Só espero que eu consiga pelo menos deixar alguém mais confortável. Pelo menos trazer algum pingo de esperança. Mostrando aqui não mostrando minha cara, né? Mas mostrando aqui minha voz. De que realmente tem pessoas sofrendo. De muitas formas. Eu já não sei direito se é um bom motivo, mas sei lá, só mostrar que eu tô sofrendo aqui diariamente, todo dia, todo segundo, mas eu vou continuar aqui vivo pra poder ajudar alguém. Eu não sei, nada disso é um bom motivo. Enfim, eu só vim aqui pra desabafar mesmo, então. Bem, agora eu vou realmente terminar o vídeo. Eu já devo ter falado umas 5 vezes que eu vou terminar o vídeo agora, mas realmente agora eu vou terminar. Então se cuidem, fiquem bem. Tentem não ter ídolos. De preferência, não tenha ídolos. Apenas se inspire em muitas pessoas. Se cuidem, desenhem gatos muito fofinhos. Se você gostar de desenhar gatos, eu vou ficar por aqui. Aqui vou continuar vivo até que alguém decida me matar. Ou que o destino só me mate mesmo. Mas uma coisa é certa, não vai ser eu que vou tirar minha vida. Então é isso. Se cuida, né? E é isso. Até a próxima. Falou. Eita, meu Deus. Show. Eu só quero